como é estar grávida, né, do seu terceiro bebê. E assim, o primeiro filho, vou falar um pouquinho sobre os outros primeiros para depois falar do terceiro, né? O primeiro filho, ele é recebido com uma alegria genuína mesmo. As pessoas ficam super felizes com você, por você, enfim. E aí, beleza, né? Aquela felicidade, e aí você fica mais feliz ainda por estar com o bebezinho, pelas pessoas estarem felizes aí com você, né? E aí na segunda gestação não é tão novidade assim, mas é uma felicidade, porque é um bebê que vai fazer companhia pro outro. E, assim, tem algumas pessoas que ficam com uma certa dó do primeiro e tal, que vai perder colo. E não vai não, né? Gente, a gente fica, até a gente fica com esse medo, né? Eu ficava com o meu coração muito aflito, assim, de deixar o alvinho de lado, assim, de alguma forma, sabe? Pra dar atenção pro bebezinho que ia demandar mais, sabe? Mas, assim, foi uma experiência muito leve, assim, ele não tem nem um pouco de ciúmes do Otelinho que chega depois, né? Talvez pelo temperamento dele, assim, ele é mais bem de boinha, assim, ele é um menininho muito gracioso, muito perfeito. E aí ele não tem nada de ciúmes, talvez justamente pela personalidade dele, né? Ok. E a gente tem esse medo, né? Junto com as outras pessoas também que tem esse certo olhar, tipo, nossa, a gente também fica assim, né? Puxa vida, né? E meu primeiro bebê, né? Enfim, mas ok, tá bom? Não amamos menos o primeiro nem o segundo por nada, assim. A gente consegue dilatar nosso coração, né? Beleza. Aí o terceiro filho, eu fiquei assim com um certo receio de falar para as pessoas porque hoje em dia o padrão, né, são 2 filhos assim. Um tá bom, 2 tá ótimo, 3 é demais. E, meu Deus, passou disso, você é doido. E a gente quer passar disso, né? E, enfim, o padrão não é ter mais que 2 filhos, assim. O terceiro até não é com tanta estranheza, mas mesmo assim as pessoas ficam assim, né? Então eu tinha esse medo de julgamentos e tudo. Embora eu tivesse muito feliz com a minha gestação, né? No começo eu fiquei um pouco assustada, confesso. Tipo assim, eu sou aberta à vida, mas a gente fica com um certo susto, assim, né? A gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a gente fica com medo do futuro, com medo das coisas e tudo. Embora a gente vá atrás das coisas, não digo material, assim, que a gente corra atrás, que a gente, né, queira e tudo, e vá atrás por eles principalmente, né? Porque a gente tem uma coisa dentro da gente que nasce com nossos filhos, né? Que a gente quer sempre o melhor para eles e a gente sempre vai atrás do melhor, então. Só que mesmo assim, a gente fica com medo. Ok, e eu tava com esse medo. Mas eu tava feliz, assim, ok, beleza. E só que eu ficava com um pouco de medo do julgamento das pessoas. No sentido, tipo, tá fazendo faculdade ainda, como que vai ser, né? Tipo, vai trancar, vai fazer o quê? E a gente fica sabendo de algumas informações que a gente nem quer saber, de algumas pessoas que falam, assim, pelos cotovelos, né? E daí a gente fica um pouco chateado, sabe? Mas eu tenho aprendido nesses últimos anos aí da minha vida que a minha vida e o modo com que eu vejo a minha vida e do meu marido, da minha família, enfim, não só como algo que é para terminar aqui na Terra, né? Que talvez algumas pessoas não vão ter essa visão. Estão falando algumas coisas que, tipo, não batem com o que você acredita e paciência, sabe? Mas no fundo o que importa é o que você tá vivendo ali com a pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida, né? Enfim. E daí eu tô aprendendo a deixar de lado certos comentários, certos pensamentos de outras pessoas, enfim. Porque não me faz bem, assim, né? Não vai mudar nada na minha vida, só vou ficar estressada, enfim. E quando eu falei primeiro pra algumas amigas minhas ali e tal, e tipo, pra elas tanto faz, né? Tipo, não vai sobrar nada pra elas mesmo. Tipo, ai, que legal, bacana. Talvez no internato, por exemplo, sobre menos uma pessoa no grupo, né? Então, tipo, sobrou um pouquinho pra elas também, né? Mas, no geral, o que sobra é pra minha mãe, né? Ela me ajuda muito, assim, tudo.
e nunca reclamou de nada, né? E mesmo eu tendo filhos durante a faculdade, ela sempre me ajudando, ela nunca falou nada. Então, ela é um apoio, assim, pra mim, essencial. Mesmo assim, eu tava com medo de falar com ela, porque, no fundo, acaba que quando um dos meninos ficam doente, eu preciso pedir pra ela pegar na escola, ou às vezes ela precisa ficar com eles 2 dias até eles se recuperarem de alguma doença que eles tenham, né? Quando eu não posso mesmo faltar, principalmente agora no internato, que se a gente falta, a gente acaba reprovando, né? Mas enfim, é uma coisa que acaba sobrando pra ela de uma certa forma, assim, sabe? E é uma pessoa que eu confio em deixar meus filhos, assim, né? Ela me respeita muito como mulher, como mãe e tudo. E é uma coisa que ela nunca se queixou, assim, sabe? Então, mas um dia, se Deus quiser, eu vou recompensar ela de alguma maneira. É uma pessoa maravilhosa, assim. Eu rezo muito por ela, né? A gente tem que sempre rezar pelos nossos pais, enfim. Eu rezo muito pela minha mãe, assim. Então, eu tava com esse medo de falar pra ela também por conta disso, né? Por essa parte, talvez, dela pensar, puxa vida, vou ter que, né, enfim, me desdobrar, talvez, e tal. Mas a gente tenta se virar o máximo que a gente pode, assim, né? E eu fiquei com certo receio. Ela ficou feliz e tal, beleza, nunca falou nada. Tipo, nossa, mas o que vocês vão fazer com essa criança? Enfim, por outro lado, tem algumas pessoas que acham ruim. E, por exemplo, alguns familiares do meu marido, né, ficaram meio que, tipo, achando meio que absurdo. E eu já sei que eles têm essa visão de, tipo, que a gente tem essa visão de sermos abertos à vida. E eu já aprendi também que a gente não pode ficar falando isso pra quem não tem a mesma percepção de vida que a gente, né? Porque as pessoas acham, tipo, um negócio jocoso, um negócio tipo, nossa, que. Não é ridículo, não sei, sabe? Mas tudo bem, assim, né? Então a gente tá aprendendo também a não ficar falando do que a gente acredita, o que a gente quer pra nossa vida e tal. Até porque a única pessoa pra quem eu peço, né, tipo, ajuda mesmo é pra minha mãe, né? É uma pessoa que eu confio firmemente, assim, e graças a Deus eu tenho ela na minha vida, né? E daí tem alguns familiares do meu marido que, tipo, acharam ruim, assim, sabe? E eu fiquei assim, nossa, mas estão pagando as contas da gente, né? Eu não sei o que você tá pedindo pra eles, que meio que acharam ruim, assim, sabe? Não falaram abertamente, mas a gente percebe, assim, não é cego nem nada do tipo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar também, e é isso aí. A gente escolheu isso, né? E embora a gente não peça as coisas para os outros, assim, a gente vai receber esses olhares, talvez ruins, negativos, a respeito da sua vida, né? E paciência, a vida é assim mesmo, né? A gente vai receber julgamentos, a gente vai julgar também e infelizmente é assim, e paciência. Às vezes vão chegar pessoas assim, olhar para os seus 2 filhos assim do lado, vai olhar para sua barriga, vai olhar para sua cara e vai falar, nossa, você tá grávida? E a gente vai falar com um sorriso no rosto assim, sim, estou muito feliz. E a pessoa vai falar, nossa, que coragem, hein? E a gente vai ficar assim, obrigado, sou muito corajosa mesmo. Então, no fundo, o que me pegou de fato mesmo era contar para as pessoas assim. E aí, até eu contar, eu ficava com aquele recenho no coração, sabe quando você fica meio ansioso assim e tal, e aquilo te faz mal de uma certa forma, embora seja uma coisa maravilhosa, embora você esteja casado, embora tudo, sabe? Você sente um pouquinho de medo, né? Mas eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Me sigam no Instagram. Eu deixo o link, o arroba aqui embaixo para vocês me seguirem e até mais!